Bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima. Esta é a aula sobre substantivo. Vamos gravar uma série de vídeos sobre as classes de palavras. São 10 as classes de palavras e a aula de hoje vamos falar sobre o substantivo. O substantivo é, então, a classe de palavras responsável por dar nome às coisas que existem. As coisas que existem reais ou imaginárias. Então, tudo que você olha tem um nome. Esse nome eu chamo de substantivo. Substantivos. Palavras que dão nome a coisas. Coisas essas que são objetos, seres, ações, sentimentos, lugares e outras coisas em geral. Exemplo. O celular. O celular, como todo mundo sabe, é aquele objeto que nós usamos para falar, nos comunicar com pessoas, né? Professora. Professora é o nome que é dado a uma pessoa que orienta, que ensina, transmite conhecimentos de um modo geral. Corrida é a ação de correr. A ansiedade é um sentimento. Minas Gerais é o nome de lugar. Os substantivos são variáveis, porque eles variam em gênero, número e grau. Em gênero, nós temos aqui o exemplo aluna e aluna. Podemos observar aqui, nós temos substantivo feminino e masculino, por isso que ele vai variar em gênero. Em número, porque ele vai variar em singular e plural. Nós temos como exemplo livro, que está no singular, e livros, que vai estar no plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Como exemplo, nós temos aqui carrão, que está no aumentativo, e carrinho, que está no diminutivo. E os substantivos apresentam subdivisões, classificações que são classificadas em concreto ou abstrato, comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, coletivo. Substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos. Conceito. Geralmente designa pessoas, animais, plantas, coisas, lugares e seres fantásticos. Como exemplo, nós temos aqui cantora, gato, flor, mesa, Brasil e anjo. Abstratos. Palavras que se nomeiam a ação, qualidade, estado ao sentimento dos seres sem os quais não poderia existir. Como assim não poderiam existir? As gramáticas trazem também os substantivos concretos, como aqueles que têm existência própria, e os substantivos abstratos, como aqueles que dependem de outros seres para existir. Então, nesse sentido, seria algo como homem, que ele teria existência própria, e o amor, como o substantivo abstrato, porque ele precisa de uma pessoa para sentir o amor. Essa é uma explicação muito comum que os gramáticos trazem. Substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos nomeiam seres que têm existência própria, reais ou imaginária. Um exemplo aqui de pessoas, animais, insetos e plantas. Nós temos aqui como pessoas o exemplo das palavras Maria, irmão, professora, menino. Animais. Como referência temos aqui gato, coelho e insetos, formiga, pernilongo e margarida como planta. Coisas ou lugares, temos mesa, computador, livro, São Paulo, escola e Brasil. E os seres fantásticos, né, que são as coisas imaginárias, temos fada, anjo, bruxa, Deus. Substantivos primitivos e derivados. Substantivos primitivos não são formados a partir de outra palavra da língua. Por quê? Porque são palavras de origem, pois é a partir delas que se formam outras palavras. Por exemplo, eu tenho a palavra amor, pedra e casa, aqui como exemplo. Vamos ver agora derivados. São formados a partir de outras palavras da língua. Como exemplo, eu tenho amoroso, pedreiro e caseiro. Nos exemplos do primitivo, eu tenho amor, porque a partir da palavra amor
vai surgir uma outra palavra, que é amoroso. Então, para eu ter a palavra amoroso, primeiro eu tenho que ter a palavra amor. E aí eu tenho a palavra pedreiro. Para eu ter a palavra pedreiro, primeiro eu tenho que ter quem? Pedra. Como exemplo, eu tenho outro exemplo aqui, a palavra caseiro. Para eu ter a palavra caseiro, primeiramente eu tenho que ter a palavra casa. Por isso, esses exemplos aqui, amor, pedra e casa, elas são primitivas. Por quê? Porque primeiro elas terão que existir para poder ser criada outras palavras, que aí foi, como exemplo aqui, a palavra amoroso, pedreiro e caseiro, que se originaram dos outros exemplos. Substantivos comuns e próprios. Substantivos comuns. Nomeiam seres e grupos de seres da mesma espécie, que têm características comuns, mas não são tratados como indivíduos. Como exemplo, nós temos casa, desenho e computador. Um exemplo aqui que eu quero dar para vocês é na oração. O cachorro é considerado como o melhor amigo do homem. Nós podemos analisar nessa oração os substantivos cachorro, amigo e homem, né? Onde cachorro a gente vai nomear, vai dar nome a um animal de um modo geral, que são os cachorros, né? Amigo com relação à questão de uma pessoa que a gente tem muita afinidade, e homem de uma espécie geral, de um modo geral. Substantivos próprios, nós temos aqui conceito, nomeiam seres específicos de determinadas espécies, que pode ser nome de pessoas, cidades e estados e outros exemplos, como nós temos nome de ruas, de bairros, enfim. Como exemplo, nós temos aqui exemplo de pessoas, né? Como que eu posso nomear uma pessoa? Pedro. Quando eu falo a palavra Pedro, eu estou especificando quem é essa pessoa. Já São Paulo e Minas, eu já estou especificando o nome de um determinado lugar. Substantivos coletivos. Os substantivos coletivos designam um conjunto ou uma coleção de elementos considerados em sua totalidade. Como exemplos, nós temos aqui, nós temos o substantivo folhas, né, que quando eu tenho um conjunto de folhas, ali eu vou ter uma folhagem. Viajantes, quando eu tenho vários viajantes, eu vou ter ali vai ser formada uma caravana. Então, o nome que eu vou dar a esse grupo de viajantes vai ser caravana. Parlamentares, é quando eu tenho vários parlamentares, né, reunidos em um determinado local, ali eu vou ter o congresso. Atores, quando eu tenho um conjunto, né, de atores, ali eu vou nomear esses vários atores, eu vou dar o nome de elenco. Um conjunto de peixes, eu vou nomeá-los por cardume. Quando eu tenho várias abelhas reunidas, ali eu tenho um conjunto, né, de abelhas, vou ter um enxame. Vários porcos, eu vou ter uma vara. Quando eu tenho várias flores, todas lindinhas ali juntas, eu vou ter um ramalhete. Quando eu tenho vários livros organizados em determinado local, ali eu vou chamar de biblioteca. Vou mostrar alguns exemplos que você deve ficar esperto, porque uma palavra ela pode mudar de classe gramatical dependendo do contexto que ela vai estar inserida. Então, vamos ver aqui o exemplo da palavra correr. Normalmente, essa palavra ela é um verbo por indicar ação. Então, vamos ver aqui no exemplo. A menina correu, hoje eu vou correr na praia. Veja que as palavras correu e correr, elas estão aí indicando a ação. Então, nesse contexto, ela vai ser um verbo. Mas, dependendo do contexto, a palavra correr, ela pode ser também um substantivo ou pode ser um adjetivo. Vou mostrar para vocês aqui um pequeno trecho da obra de Guimarães Rosa, que é Grande Sertão. Então, vamos analisar aqui esse verso. O correr da vida embrulha tudo. Então,
o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a passagem do tempo, ela vai misturando todas as coisas da vida. Então, no geral, o correr, que é um verbo, aqui nessa situação ela vai ser um substantivo, porque está se referindo a todo um acontecimento, certo? Já nos outros exemplos aqui, só não vale correr, não adianta correr. Nesse contexto aqui, está se referindo a uma ação, né? Que só de tudo aqui pode acontecer tudo, só não pode correr e também não adianta correr, que vai dar o sentido de ação. Já na oração, a corrida foi muito disputada. Nesse caso aqui, a palavra corrida já não vai também, né, igual lá no primeiro exemplo, ela não vai indicar ação. E sim vai ser um substantivo, porque também ela está se referindo a um acontecimento, que foi a corrida, que é um evento, certo? Então, esse evento que foi a corrida, ela foi muito disputada. E só outra observação, nesse caso, esse tipo de palavras, ela vai ter sempre a função de substantivo quando ela estiver antecedida de artigos. Observe que lá no primeiro exemplo, correr, né, está antecedida pelo artigo. E já que neste exemplo a corrida foi muito disputada, também está antecedida por artigo. Já no próximo exemplo, a viagem foi muito corrida. A palavra corrida aqui ela está se referindo ao substantivo viagem, né, que vai caracterizar como foi como foi o acontecimento, como aconteceu a viagem, né? Que a viagem, no caso, ela foi corrida. Então, corrida está sendo característica do substantivo viagem. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.